Bom, boa noite aí para todos. Hoje vamos iniciar nosso seminário com a. Deixa eu fechar aqui o som, o Janaína está muito alto. Isso. Vamos iniciar então o seminário da doutora Naira, com a apresentação que a Jaina vai fazer da professora. Pode fazer a apresentação, Janaína, faz favor. Boa noite a todos. Bom, eu vou apresentar a professora Naira Rosa Coelho. Ela é bióloga, especialista em análise ambiental, com mestrado e doutorado em desenvolvimento e meio ambiente pelo PRODEMA, UESC. Atua como consultora, docente e pesquisadora, com foco em temas como economia dos recursos naturais, políticas públicas e meio ambiente. É colaboradora da Organização de Conservação da Terra, a OCT, contribuindo em projetos de pagamento por serviços ambientais, PSA. Foi finalista do Prêmio Bahia Sustentável em 2024, com a pesquisa Tirando o PSA do Papel. E é credenciada como professora colaboradora do PPGTA da UFR. Muito obrigada, Naira, por aceitar o convite. Boa noite a todos, agradecer o convite do professor Luiz Otávio, agradecer também toda a interlocução com Janaína, que organizou essa apresentação de hoje, dizer para todos os senhores que é uma satisfação para mim poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória e das pesquisas e desenvolvimento de projetos que a gente vem construindo ligados a pagamento do serviço ambiental aqui no estado da Bahia. Então, eu trouxe para vocês, para a gente começar esse quarto ciclo de webinário do programa PPG-TA, o tema de pagamentos por serviços ambientais, de teoria à prática. Porque eu vou aproveitar para contar um pouquinho de como foi a minha trajetória acadêmica, onde eu comecei a estudar a partir de 2016 esse tema, né? Já tem um pouquinho mais de 10 anos, quase 10 anos, não. Isso. Não, quase 10 anos. E depois que eu comecei no mestrado a trabalhar com esse tema, continuei no doutorado e agora eu tenho a feliz oportunidade de trabalhar com esse tema. Então, assim, é da teoria para a prática. E aí eu vou contar para vocês um pouco dessa história, de como que isso se construiu aqui na Bahia. Então... O título, né, da apresentação é Serviços Ambientais nas Regiões Produtoras de Cacau do Sul da Bahia. Então, nessa região que eu estou localizada, hoje eu estou aqui em Ilhéus, que é a região litoral do sul da Bahia, né? É uma região forte produtora de cacau, onde tradicionalmente o cacau foi plantado em um sistema agroflorestal chamado cabruca. Não sei se os senhores já ouviram falar. Cabruca significa cabrucar a mata, né? Então, é uma região de domínio da Mata Atlântica, um hotspot da biodiversidade do Brasil, e aqui onde a gente está, no sul da Bahia, é uma das biodiversidades mais altas, estão se concentradas aqui no Parque Estadual do Conduru, onde, por hectare, tem uma riqueza mais alta de árvores em diversidade, e árvores essenciais e ameaçadas de extinção. Então, assim, a gente está no hotspot do hotspot aqui. E muitos desses remanescentes de Mata Atlântica, eles conseguiram ser conservados graças a esse modelo tradicional do cacau, que foi plantado dentro da floresta. Então, o cacau é uma árvore originária da Amazônia, e ela, dentro da floresta amazônia, ela ocorre de forma espontânea, sombreada dentro da floresta. E quando ela foi trazida para essa região, os primeiros colonizadores começaram a plantar o cacau dentro da floresta atlântica, né, que são Mata Atlântica e Amazônia, são florestas tropicais. Então, elas têm, assim, uma dinâmica parecida, e o cacau se adaptou muito bem. E nisso eles cabrocavam a mata, cabrocar no sentido de cortar a parte do subbosque da floresta, né? Para quem é de outras áreas, o subbosque são aquelas árvores mais baixas, as herbáceas. Então, eles limpavam a mata e deixavam as árvores mais altas sombreando o cacau embaixo. E esse contexto desse consórcio do cacau com a floresta
preservou muitos serviços ecossistêmicos da floresta, preservou a biodiversidade, vários animais da fauna conseguiram se manter nesses ecossistemas, porque foi um ecossistema mais parecido com a floresta original, porque imagine, se a gente tivesse um desenvolvimento originário aqui de pecuária, geralmente desmata tudo para plantar braquiária, né, pastagem. Então, o cacau, ele permite essa associação com a floresta, vamos dizer que é um cacau amigo da floresta. Então, com isso, ele conserva a biodiversidade associada. E aí a gente começa a entrar nessa seara de serviços ambientais, de serviços ecossistêmicos. E como eu sei que o PPGTA é um programa interdisciplinar, eu imagino que muitos de vocês são de outras áreas de formação. Então, para nivelar esse conhecimento inicial sobre todos esses termos, a gente vai relembrar alguns conceitos, né? Então, primeiro, gente, tá passando para vocês os slides? Ou tá na capa ainda? Não, tá ok, tá no vamos rever. Pronto. Conceitos. Isso. Então, a gente vai começar revendo alguns conceitos. O primeiro deles é serviços ecossistêmicos. Eu não sei se todos estão, assim, alinhados, mas hoje em dia é muito comum, né? A gente ouvir falar a respeito de serviços ambientais, serviços ecossistêmicos, soluções baseadas na natureza, capital natural. Mas o que é cada uma dessas coisas? Então, serviços ecossistêmicos é aquele entendimento que a natureza presta inúmeros serviços para a gente, que muitas vezes a gente nem se dá conta. Então, assim, é mais fácil para a gente entender que a gente precisa de água, é mais fácil para a gente, quando falta água na casa da gente, que a gente abre a torneira e a água não sai, todo mundo já sente logo a falta da água, né? É um serviço onde a gente tem preço, onde está presente no nosso dia a dia, e a falta dele, a gente consegue mensurar até o impacto econômico da falta dele, né? Em uma empresa que usa no seu processo produtivo água, que são todas elas, se um dia falta abastecimento, ela já tem um impacto financeiro que é possível de calcular, né? Então, é muito palpável, é um serviço de provisão. Mas, às vezes, existem alguns outros serviços que são tão importantes quanto, só que a gente não mensura, a gente não enxerga, porque a gente está tão acostumado a tê-los de forma gratuita que a gente não se dá conta. Então, por exemplo, qualidade do ar, um solo com fertilidade, a polinização, uma regulação climática, são serviços que a natureza presta, uma decomposição, né, de um resíduo, são serviços que a natureza presta e muitas vezes a gente nem se dá conta, e são serviços gratuitos que eles não entram na conta, né? Então, quando alguém faz uma conversão de uso de solo e gera um impacto na provisão desses serviços, esses serviços não são contabilizados nesse preço final do produto, o que a gente chama de externalidade negativa. E a gente fica só com saldo depois da falta daqueles serviços. Então, a gente fica com passivo ambiental. E aí, a gente começa a falar a respeito de serviços ambientais. Porque quando um homem interfere em um ecossistema de forma que ele atrapalha a provisão desses serviços naturais que ecossistemas saudáveis produzem de forma natural para a gente, ele começa a atrapalhar esse processo. Só que do mesmo jeito que ele pode optar por um manejo que atrapalhe, ele pode optar por um manejo que preserve serviços ecossistêmicos. E aí, quando o homem opta por um manejo que preserve os serviços ecossistêmicos, ele está prestando um serviço ambiental. Então, perceba que a diferença entre serviço ambiental e serviço ecossistêmico é a presença do homem, é a escolha de conduta do ser humano. E aí, quando a gente começa a pensar que a produção agrícola, ela é uma prática que interfere diretamente, que ela existe no nosso cotidiano, na produção de alimentos, e que ela interfere diretamente nessa provisão de serviços, porque, por exemplo, eu na minha casa, eu não tenho uma nascente para conservar para eu ter água na minha torneira, mas alguém lá no campo está preservando uma nascente que vai ser essencial para eu abrir a torneira da minha casa e ter água. E essa pessoa está por livre, pela conduta dela, afinal, uma propriedade privada, escolhendo se ela vai preservar aquela nascente ou não, que vai gerar um abastecimento público, né? Então, quando a gente pensa nessas paisagens agrícolas, que além de produzir alimento, elas também vão gerar a conservação, a restauração e o manejo desses serviços ecossistêmicos, a gente chama de paisagens multifuncionais. E quando a gente pensa nos sistemas agroflorestais, eles são sistemas apontados como uma técnica que aumenta a conservação da biodiversidade e a provisão desses serviços prestados pela natureza. E aí a gente chama de ativo antropogênico e um papel de coprodutor de serviço ambiental aquele ser humano que adota, por livre e espontânea vontade, por uma conduta ambientalmente correta. E se ele adota
podendo escolher entre desmatar e fazer uma pecuária de grande impacto de carbono e uma pecuária de baixo impacto de carbono, a gente fala que essa pessoa, ela tem, assim, uma participação nessa coprodução de serviços, e por isso ela está apta a ter esse reconhecimento de prestação de serviço por meio do instrumento de pagamento do serviço ambiental. Então, o instrumento de pagamento de serviço ambiental, ele é um reconhecimento por uma prestação de serviço, onde o ser humano ele vai escolher uma técnica de manejo menos impactante e que vai permitir a provisão de serviços. Então, vamos dar continuidade. E aqui na Bahia, o pagamento por serviço ambiental, ele começou a ser abordado na iniciativa privada-privada, como um projeto piloto lá em 2012. A gente conseguiu trazer essa iniciativa para a iniciativa pública, né, um projeto público-privado dentro de uma política pública municipal em 2014, que é o município de Ibirapitanga, muito inspirado na iniciativa de Extrema, não sei se os senhores já ouviram falar, que fica em Minas Gerais, entre Minas Gerais e São Paulo, ali na fronteira, na Bacia do Cantareira. E aí, até hoje, desde 2014, esse programa de serviços ambientais de Ibirapitanga, esse município baiano, que é um município pequenininho, continua vigente e é o grande benchmark do estado, né? E um pouco depois dessa iniciativa municipal, houve a lei estadual em 2015, que ainda não foi regulamentada, né? Só que desde essa lei estadual, vários municípios baianos, inspirados na iniciativa de Ibirapitanga, começaram a tentar construir seus próprios programas municipais de PSA, mas se esbarraram na dificuldade de implementar um programa dessa natureza, né? E aí, a minha tese de doutorado, ela foi, porque até então, eu comecei o meu doutorado em 2018, e terminei em 2023, porque teve a pandemia aí no meio. E não tinha sido estudado, não tinha sido levantada essas iniciativas de PSA do Estado até então. Então, o meu trabalho foi entender como se dava, qual que foi a repercussão dessa política pública estadual, quais eram as iniciativas, quais municípios estavam se organizando para criar seus programas municipais e quais eram os entraves que eles encontravam para tirar esse PSA do papel. Então, o capítulo 1 foi eu estudar essa política de pagamento de serviço ambiental no Estado, e aí eu fiz uma análise do marco legal nacional e baiano, porque o que acontece? A lei estadual, ela foi de 2015, e a lei federal foi de 2021. Então, eu fui fazer uma análise do conteúdo da lei para ver se elas estavam complementares, porque a gente sabe que a lei estadual, ela tem que atender a nacional. Então, se a nacional veio depois, será que a redação da estadual estava sendo atendida? E fiz esse comparativo, essa análise do texto da lei mesmo, comparando o nacional com o estadual e com as municipais que já existiam na Bahia, para ver se elas estavam, assim, trazendo todos os elementos essenciais a um regime jurídico de PSA. O capítulo 2 já foi tirando o PSA do papel, estratégias para implementação de programas municipais de pagamento de serviços ambientais na Bahia. Porque quando eu fiz o capítulo 1, eu levantei todos os municípios baianos que tinham leis de PSA. Só que de todos os que tinham, só um que rodava, que era Ibirapitanga. Então, qual que era a dificuldade de todos os outros que só tinham leis de papel começar, de fato, a implementar esse programa, né? E aí eu fui estudar essas dificuldades, esses entraves e de que forma a gente alavancava isso. E o capítulo 3 foi um estudo de tentar reconhecer o papel de serviços ecossistêmicos providos para a Cabruca, porque a maioria desses municípios que tinham leis de PSA eram municípios da região cacaueira do sul da Bahia que possuem a Cabruca. E a Cabruca tem um grande potencial de geração de serviço. Então, a Cabruca tem um grande potencial de receber pagamento por serviço ambiental. E a nossa tendência, o nosso querer é manter a Cabruca, pelo um papel histórico-cultural super importante que ela tem, por esse papel também de produção desses ambientes multifuncionais, né? Então, a intenção é valorizar essa Cabruca, ser reconhecida para ela ser mantida, porque existe toda uma pressão de converter as Cabrucas para cacau a pleno sol, né? E aí isso, consequentemente, perderia serviços ecossistêmicos associados.
Então, no capítulo 1, eu fui fazer um levantamento da bibliografia dos principais autores nacionais e internacionais do tema, para entender o que eles consideravam elementos essenciais do PSA, o que não se pode deixar de mencionar numa política pública de PSA. Quais seriam esses elementos, né? Então, assim, dentro das publicações consultadas, a gente elencou 23 elementos essenciais considerados para a elaboração de um regime jurídico de PSA. E aí eu fui analisar a lei nacional, a federal e as municipais da Bahia, se elas atendiam a esses elementos essenciais elencados pela literatura, né? E aí fiz essa análise detalhada, essas discussões, esse capítulo já foi publicado, se vocês quiserem, chama-se Elementos Essenciais de Pagamento de Serviços Ambientais, foi publicado na revista Veredas do Direito, vocês podem ter acesso. E aí, quando eu fui estudar os municípios baianos, que até então, gente, não tinha levantamento de nada disso. Toda essa pesquisa foi inovadora. Nem a própria SEMA do Estado, que é a Secretaria Executiva da Política Estadual, tinha esse levantamento desses dados. Então, dentro desse levantamento dos municípios baianos que tinham alguma articulação para a política de PSA e para as iniciativas de PSA, eu encontrei, na época, em 2022, 19 municípios baianos com leis de PSA. Desses 19, apenas 6 municípios, as leis estavam regulamentadas, ou seja, 19 tinha lei e apenas 6 regulamentaram a lei. E apenas um implementou, ou seja, apenas um estava rodando um programa de PSA municipal, né? Então, assim, veja só que funil, né? Na hora de implementar, a dificuldade de se chegar lá. E aí, essa adequação desse estudo dos elementos essenciais trazidos pela literatura e a comparação com a lei nacional, estadual e municipais, eu concluí nessa análise que 60% dos elementos essenciais eram trazidos na redação da política nacional, 80% eram trazidos na redação da política estadual e cerca de 70% era trazido nas políticas municipais. Apenas um menor número, de menos que 5% das políticas municipais não atendia, apenas um menor número de políticas municipais não atendia nem a 5% desses elementos essenciais. E, no geral, eu percebi que essas políticas municipais eram grandes Ctrl-V, Ctrl-C. Os municípios apenas pegavam como referência uma lei de um outro município e Ctrl-C, Ctrl-V mesmo nelas. E qual que é a dificuldade disso? Que a gente perde a possibilidade de trazer as especificidades de cada município para a lei. E, com isso, dificulta a implementação dela depois, porque ela fica uma coisa tão genérica que a gente não sabe por onde vai começar a aplicação dela, né? Então, esse é o alto risco dessas legislações Ctrl-C, Ctrl-V. E a falta de apropriação daquilo também, né? E também foi uma coisa interessante que eu tive oportunidade, que quando eu fiz essa investigação dos municípios baianos com articulação para PSA, eu comecei essa investigação em 2019. E aí teve uma eleição no meio do caminho. E eu tive fôlego de fazer outra investigação após a eleição. E aí eu consegui perceber se aquela memória institucional estava sendo mantida. Se antes o gestor que declarou que o município tinha uma iniciativa, qual era o interesse, se o novo que assumiu manteve aquela memória institucional. E a gente percebeu que não, que quando troca-se, muitas vezes é perdido. E isso é um risco, um grande prejuízo também para esses programas municipais, né? Então, muitos declararam em 2019 que tinha uma articulação em nível de desenvolvimento. E no próximo ano, os que assumiram declararam que não possuía, nem sabia, desconhecia. Muitos desconheciam que o município tinha lei, muitos nem sabiam que era o instrumento de PSA. E outros que estavam em contexto de articulação avançado, ou seja, que às vezes já tinha até recursos capitaneados para o programa, decaiu para desenvolvimento, porque o atual gestor não sabia como conduzir e descontinuou aquela política. Então, esses são os riscos. Então, eu tive uma oportunidade também muito especial durante meu doutorado, que eu me aproximei muito da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. E aí foi um momento de sinergia, onde os gestores daquele momento estavam querendo alavancar a política no Estado, e aproveitou da minha pesquisa de tese para dar um start nessa política do Estado. Então, eles me auxiliaram a criar um workshop dentro da minha tese,
com o apoio deles, da SEMA, a gente fez uma análise SWOT e depois um workshop presencial para validar a análise SWOT. Dentro dessa análise SWOT, a gente investigou o ambiente interno das secretarias de meio ambiente e agricultura, que eram as responsáveis pelas políticas municipais de PSA municipais, e o ambiente externo também. Então, pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, tanto do ponto de vista de perfil da administração pública, organizacional da secretaria, quanto da implementação do PSA, do planejamento e da consolidação para a expansão. E aí depois dessa investigação toda remota, né, que a gente fez com os secretários, a gente se uniu, todo mundo no workshop presencial, para validar aquelas respostas deles. E depois que a gente validou aquelas respostas deles, das matrizes SWOT que foi construída para cada município, 15 municípios, para cada uma foi construída uma matriz SWOT da realidade municipal, e da gente também construir uma matriz SWOT como se fosse regional do perfil do cenário da Bahia, né, das principais dificuldades e potencialidades do instrumento no estado da Bahia. Aí a gente fez com esses gestores também uma teoria da mudança. Era que, do ponto de vista deles, diante daquela matriz, como é que eles achavam que a gente podia alavancar para tirar o PSA do papel? E ficou muito interessante essa pesquisa, e nesse ano passado, em 2024, ela foi submetida para o Prêmio Bahia Sustentável e recebeu uma premiação. Ficou em segundo lugar em uma pesquisa. Aí esse aqui é o selo do Prêmio Bahia Sustentável, né? Que foi o capítulo 2 da minha tese. E aí, qual que foi esse cenário da matriz SWOT, né, que a gente encontrou? Então, de forma geral, a gente viu que entre os pontos fortes estava o potencial ambiental. Então, todos esses 15 municípios, eles têm ainda remanescentes significativos de Mata Atlântica e possuem sistemas agroflorestais no padrão Cabruca, né, que são pontos fortes para a gente implementar o PSA. As leis foram criadas como resposta de oportunidade a um edital da ANMA de 2017, a maioria delas, e um papel intermediário como força motriz. Então, a gente tem algumas ONGs aqui no estado, nessa região, que incentiva esse instrumento e que apoia esses municípios. E a gente também tem o GAC, que é a Gestão Ambiental Compartilhada, que é um programa do estado, que apoiam esses municípios consorciados também para fortalecer. Então, algumas frases de gestores, né? Aqui no nosso município, a questão ambiental, cada ano que passa, tem mais adeptos. Inclusive, temos vereadores comprometidos com o meio ambiente na Câmara. Então, assim, para a gente implementar um instrumento de PSA, é muito importante a vontade política. E a gente percebeu essa vontade política entre os gestores durante a pesquisa. Então, esse é um ponto forte que a gente percebeu. Entre os pontos fracos, que precisa ser corrigido, a gente percebeu que eles entendiam essa política como uma coisa de dentro de um mandato. Isso é uma política de longo prazo, mas eles entendiam que os editais, eles deveriam ser previstos para apenas 3, 4 anos, e isso configura uma descontinuidade dos programas, né? Articulada apenas para o período de um mandato. A gente percebeu também que muitos gestores não compreendiam de fato o instrumento e tinham uma visão assistencialista, e PSA não é um instrumento de assistencialismo, né? Por exemplo, uma bolsa, como se fosse uma bolsa verde. Não, ele pressupõe uma prestação de serviço, ele pressupõe um contrato, ele pressupõe uma contrapartida. Então, isso cria um risco de um incentivo perverso, que a gente chama, né, de associar esse instrumento, às vezes, uma campanha eleitoral. Então, precisa ter muito cuidado com essa visão e com esse contorno que se dá para o instrumento. E a gente também percebeu que um ponto fraco era a carência de corpo técnico. Muitas dessas secretarias municipais quase não dispunham de equipe, não dispunham de equipe com formação na área ambiental, né? E, às vezes, não dispunha de carro, de equipamento, de GPS, muito precário, realmente. E aí, uma das falas dos gestores o município sozinho, estou sozinho na pasta de meio ambiente, não tem condição de fazer um projeto dessa magnitude, e a gente sabe que é complexa a questão do PSA, então mostrando essa dificuldade de colocar em prática. Entre as oportunidades que está associado ao esse contexto externo que pode se somar para alavancar o PSA, a gente viu a importância de uma governança multinível, e a gente vem construindo e fortalecendo cada vez mais a rede de PSA da Bahia. Né? Então, a SEMA, algumas ONGs, as universidades, elas vêm atuando de forma conjunta, cada município também, e a gente vem fortalecendo esse trabalho em rede, né? E isso fortalece a rede, fortalece as iniciativas, fortalece os municípios, e a gente também vê a possibilidade, a oportunidade da incorporação do PSA como instrumento do GAC, porque o GAC, que é esse Gestão Ambiental Compartilhada, que é um programa de consórcio dos municípios incentivado pela SEMA, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, ele traz apenas o licenciamento à fiscalização. Então, a gente pensa
pensa que a gente precisa inovar outros instrumentos de gestão ambiental e o PSA pode entrar dentro do GAC, como uma medida complementar ao comando e controle. E também a gente vê a possibilidade de disseminação do PSA dentro para a atração de apoiadores, parceiros e investidores, porque essa agenda de bioeconomia está cada vez mais forte, né? Então, atrair empresas privadas, atrair terceiro setor. E aí, entre as falas dos gestores, com essa parceria de nos mostrar os caminhos, porque a gente nunca fez esse projeto, não temos essa experiência, e a equipe daí tem, né? Então, mostrando que eles precisam desse apoio externo mesmo. E a gente vem fazendo esse trabalho. E como ameaça, a gente percebe, assim, que muitas iniciativas de PSA do país, outras que são referências, elas se veem apoiadas por comitês de bacia, né? E aqui na Bahia, a gente tem uma carência de uma atuação forte dos comitês de bacia. Então, como ameaça está essa atuação incipiente do comitê de bacia e das instituições de assistência técnica rural do Estado também. São duas, pontos fracos que eu observo. A gente também vê a carência de aporte financeiro. Muitas dessas secretarias municipais, elas são recurso 00 para a pasta de meio ambiente, né? Então, a saúde tem recurso, a educação tem recurso, mas meio ambiente não recebe recurso de apoio do recurso federal, nem estadual, né? Então, é sempre precário. A gente vê também o baixo envolvimento ainda do setor privado, então a gente precisa de mecanismos indutores de mercado, e a própria lei de regularização do mercado de carbono, ela pode auxiliar nessa indução, né? E a gente também precisa da regulamentação estadual. Então, a lei da Bahia, a lei estadual de PSA, ela é de 2015, e até hoje não foi regulamentada, assim como a nacional, que é de 2021, e ainda não foi regulamentada. E aí a lei estadual, ela está acabando de passar por uma reforma, e eles dizem que logo após essa reforma, ela vai ser regulamentada, né? E a gente também sabe que a fiscalização é precária, né? Isso é uma constância no país todo, não só da Bahia, né? E isso ameaça o desmatamento da Mata Atlântica. Então, uma das falas dos gestores para as ameaças para o PSA já temos a lei e a minuta de decreto, só me faltam os recursos para pagar os agricultores, né? Então, mostrando essa carência de recursos financeiros voltado para um projeto dessa magnitude também. E aí, em relação ao capítulo 3, que foi essa revisão de literatura para o potencial das cabrucas na provisão de serviços ecossistêmicos e ambientais, a gente utilizou a classificação internacional de serviços ecossistêmicos, a CICES, que é uma classificação mesmo que trazem inúmeros serviços ecossistêmicos do mundo, e a gente, por meio de revisão de literatura, foi se respaldar onde a literatura já menciona aquela prestação de serviço associada à cabruca do sul da Bahia. E, para nossa surpresa, dos 59 serviços ecossistêmicos previstos na CICE para o mundo todo, a cabruca corresponde em atendimento a pelo menos 32 serviços, ou seja, corresponde a potencial de provisão das cabrucas em 54% de serviços ecossistêmicos mundiais. Então, ela provê serviços de provisão, como fornecimento de bens de uso e de consumo, alimento, cacau, outras frutas, cupuaçu, açaí, porque não são sistemas agroflorestais, então tem várias culturas misturadas ali, fibras, madeiras, água, né? Ela também atua dentro desse mecanismo de regulação, né, dos serviços ecossistêmicos de regulação, porque ela cria condições para a existência de alguns serviços, como formação de solo, né, porque é um ambiente mais sombreado, imitando uma floresta, produção de oxigênio, ciclagem de nutrientes, né, ela imita uma floresta. E serviços culturais, porque a cabruca, para quem não conhece, ela é bem forte. Ela chega a ter uma identidade cultural aqui que chama-se cultura igrapiúna, que foi muito discutida dentro dos textos de Jorge Amado, da literatura. Então, tem um forte potencial cultural regional também associado, além dos aspectos paisagísticos, religiosos, culturais e recreativos. Então, tudo isso são modalidades de serviços ecossistêmicos, né? Então, alguns serviços de provisão, né? Então, são plantas cultivadas. Então, a gente encontra dentro das cabrucas cacau, café, banana, óleo de palma, cupuaçu, pupunha, açaí, coco da Bahia, guaraná, graviola, pimenta do reino, cravo da Índia. São comuns essa associação de cultura dentro da cabruca.
a gente também encontra literatura mencionando o papel das cabrucas na regulação de ciclo hidrológico e da regulação do fluxo de água, capacidade da vegetação de reter água, liberá-la lentamente, com a manutenção de água no solo, a proteção contra inundações. Tem também o papel de fornecimento de hábitat. Então, existem estudos mostrando como é que a cabruca são ambientes muito importantes para serem corredores ecológicos entre remanescentes de vegetação nativa de Mata Atlântica, né? Então, ela consegue conservar, inclusive, o mico-leão da Bahia, o mico-leão da cara dourada, ameaçada, uma espécie bandeira. Ele vive super bem nas áreas de cabruca, né? Então, ela fornece essa questão de hábitat. E também a regulamentação da composição química, porque ela conserva boa parte da floresta em pé, né? Dessas árvores de sombreamento. Então, ali acontece o sequestro de carbono e a gente também contribui para essa regulação da qualidade de ar e redução da concentração de gases de efeito estufa. E também o cultural, porque ela tem essa importância cultural e de herança para a região, né, tendo uma identidade regional que é a região cacaueira do sul da Bahia, com essa identidade grapiúna. E um passado mais próximo, assim, cerca de 2000 para cá, essa região, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a região, eu estou contando tudo muito rápido, viu, gente? Mas essa região do sul da Bahia, ela já foi muito rica, ela já foi quase que assim, a capital, né? E só que teve uma vassoura de bruxa na década de 70 que acabou com a produção do cacau, muitas pessoas quebraram, foi uma grande queda da região, né? E agora, em menos tempo, está se reerguendo a cultura do cacau, e está se reerguendo em um novo movimento, em um cacau fino, diferenciado, né? Com essa viabilização econômico-ecológica, com essa promoção de um cacau ecologicamente correto, associado ao sistema agroflorestal, onde o próprio produtor, ele planta, colhe, beneficia e vende as suas próprias marcas de cacau fino, né? Então, está se criando um novo movimento com certificações, comércios justos, técnicas sustentáveis, selo de identidade geográfica, qualidade superior do cacau. Isso está se fazendo uma governança local, coordenada, colaborativa. Então, tem uma série de redes povos da mata e cooperativas dentro dessa nova linha tradicional de cacau, né? Inclusive, já existe uma PL para restauração de áreas degradadas a partir do sistema cacau-cabruca, né? E existe um mapeamento de pelo menos 20 mil hectares de pastagem com viabilidade de ser recuperado com o sistema cacau-cabruca. E eu não sei se vocês estão acompanhando, mas o cacau está valendo ouro. O arroba do cacau está quase R$1.000, chegou a bater R$1.000. Então, está um momento de prosperidade para a região e todo mundo quer plantar cacau. E aí, gente, dentro desse contexto de incentivo do pagamento de serviço ambiental na Bahia, a SEMA, ela construiu um movimento de capacitar os municípios para descentralização da política. Então, existe a política estadual, mas a gente começou um movimento de capacitação desses municípios baianos para eles construírem as suas próprias políticas municipais, para eles instituírem os programas, né? Então, a gente já tem, hoje, 231 municípios da Bahia capacitados no tema de PSA, e ao final dessa capacitação, eles produziam uma minuta de lei. E desses municípios, 35 já aprovaram suas leis. Então, a gente já tem 35 municípios baianos com leis de PSA, aptos a instituírem programas, né? E dentro desse cenário, então, eu trouxe até agora a parte teórica, né, do pagamento de serviço ambiental. Agora eu vou falar a prática. Então, o que esse cenário que a rede de PSA da Bahia, com toda essa construção construção teórica da universidade, com teses, com movimentação, com articulação com prefeituras, com articulação do Estado, trouxe para a gente? Em 2022, a OCT, que é a instituição que eu faço parte no momento, Organização de Conservação da Terra, ela recebeu uma carta-convite do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, o FIDA. O FIDA é uma agência da ONU que cuida da agenda de pobreza, malnutrição e combate à fome no mundo. Então, ele é como se fosse um banco, um fundo, que ele capitaneia recursos e investe em países em desenvolvimento, nessa agenda de pobreza, de erradicação de fome e malnutrição. E aí o FIDA queria incentivar no Brasil uma cadeia produtiva livre de desmatamento, uma cadeia produtiva que já existisse. E ele abriu essa oportunidade de projeto para a Mata Atlântica do Nordeste, onde concentra bolsões de pobreza, e para a Amazônia. E a gente bem sabe que quando chega a recursos internacionais para competir com a Amazônia, a gente já treme na base, porque a Amazônia leva tudo, né?
E a gente conseguiu, com o projeto que a gente escreveu, segurar esses recursos do FIDA aqui na Mata Atlântica do sul da Bahia. Então, foi uma grande vitória e a gente escreveu para esse projeto Compensação, que eu vou apresentar para vocês agora, que é um projeto de PSA. Então, esse projeto Compensação, o apelido dele é Projeto Compensação. O nome dele é Promoção de Pagamento por Serviços Ambientais, PSA, vinculado a cadeias produtivas livres de desmatamento. E qual é essa cadeia que a gente quer incentivar? O cacau. E qual, principalmente, o cacau? Sistema agroflorestal ou cabruca. Então, ela vem por meio de uma doação, né? Esse projeto tem a duração de 48 meses, ele começou ano passado e termina em 2028. E ele funciona da seguinte forma: ele está desenhado para um território de 77 municípios baianos. E por que esses municípios? Porque essa é a configuração da região cacaueira da Bahia, tá? Então, são municípios que têm um forte de produção de cacau, que envolve uma área grande de 4 territórios de identidade e mais de 5 milhões de hectares. Imagine que a gente não teria perna para atuar milhões de hectares. Então, o que a gente fez? A gente escolheu 12 municípios que a gente chama de área núcleo. E esses municípios, eles foram escolhidos porque eles fizeram a sua lição de casa e aprovaram as suas leis de PSA. Então, a gente desenhou uma proposta que a gente não só implementasse um projeto, como a gente alavancasse as políticas de PSA dos municípios que já tinham leis aprovadas, tirasse elas do papel. Então, dentro desse projeto, a gente vai ter a oportunidade de, ao final dele, não ter somente um município da Bahia desenvolvendo o programa municipal de PSA. A gente agora vai ter 12, né? Porque já existe Ibirapitanga, com mais 11, a gente vai ter ao final do projeto 12. Então, os municípios que fazem parte dessa área núcleo são, né, Gandu, Ibirapitanga, Igrapiúna, Ilhéus, Ituberá, Nilu Peçanha, Nova Ibiá, Piraí do Norte, Presidente Tancredo Neves, Teolândia, Uruçuca e Venceslau Guimarães. São esses que a gente vai atuar mesmo, trabalhando dentro da propriedade rural, trabalhando nas prefeituras, em 4 agendas, vou mostrar para vocês. A gente vai trabalhar em 3 componentes, que é o componente 1, que é a implementação do PSA no chão. Então, a gente vai entrar dentro das propriedades rurais para fazer o PSA. O componente 2, a gente vai fazer um papel de advocacy dentro dos municípios, junto a políticas públicas municipais de PSA. E o componente 3 é o componente de gestão do projeto e gestão do conhecimento. Por quê? O que acontece? Esse projeto Compensação, ele é um projeto maior internacional que se chama Compensation. E ele está sendo desenvolvido no Brasil, na Etiópia e no Lesoto. Então, em 2 países da África e no Brasil, como uma iniciativa piloto do FIDA. Porque o FIDA está interessado em incorporar a agenda de PSA em todos os projetos dele, só que ele quer testar o mecanismo primeiro. E ele está testando esse mecanismo dentro do Compensation. Tá? Então, todo esse aprendizado que a gente vai desenvolver, está desenvolvendo durante essa iniciativa, ela vai ser registrada dentro de uma gestão de conhecimento, sistematizada esses conhecimentos para eles serem replicados em outras iniciativas posteriores. Então, de que forma quem serão os beneficiários, né? Quais são os impactos que a gente quer alcançar com esse projeto? A gente vai trabalhar com 1.600 famílias, dentro de 12 municípios, tá? E essas famílias, como eu falei para vocês, o FIDA trabalha com populações em pobreza. Então, essas famílias precisam ter CAD único, que é como a gente consegue ter esse indicador de vulnerabilidade e pobreza. E a gente também tem todo um papel de uma equidade de gênero. Então, a gente vai trabalhar 50% desse público vão ser mulheres e 15% desse público vão ser jovens, para manter esses jovens na área rural, né, para evitar o êxodo rural. E jovens entre 15 e 29 anos. E as propriedades serão pequenas propriedades rurais, agricultores familiares. A gente também vai trabalhar com 30% de populações de assentamentos de reforma agrária, mais ou menos 480 famílias, e também populações quilombolas, 20%, mais ou menos 320 famílias. Então, essa é a focalização social que a gente chama do projeto. Tudo isso desenhado pelo FIDA, viu? E os impactos desse projeto? A gente pretende impactar uma área de 10.700 hectares. E de que forma vai ser isso, né? A gente vai ter uma intervenção direta dentro das propriedades rurais de 3.100 hectares. E a gente vai ter uma área de contrapartida de 7.600. Então, eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar isso. Eu tirei o slide. Mas vai ser mais ou menos assim. Para cada hectare que a família destinar da área dela, da unidade produtiva dela, da propriedade rural dela, para cada hectare que ela ceder para o programa,
que a gente vai intervir, dando insumos, dando dinheiro, dando assistência técnica, ela vai se comprometer a não desmatar 2,5 hectares. Então, para cada hectare de intervenção, ela se compromete em não desmatar 2,5. Ou seja, essa família tem que ter floresta na área. Essa família já tem que ter ou floresta ou cabruca. Então, já começa sendo um reconhecimento a quem manteve áreas de floresta dentro da propriedade e áreas de cabruca dentro da propriedade. E ela vai se comprometer que não vai desmatar. E aí, dentro disso, a gente alcança essa área de intervenção direta e essa área de contrapartida, para 1 para 2,5. Cada família pode entrar com até 2 hectares no projeto. E como é que vai ser essa governança do projeto? Então, a gente tem um financiador, que é o FIDA, com recursos advindos da República da Alemanha. A gente tem o comitê consultivo, que é a SEMA, Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado, responsável pela agenda executiva da política estadual, e a gente tem a CAR-SDR, que é a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado. A gente tem a unidade gestora, que é a própria OCT, que está executando o projeto, e a gente vai ter as câmaras técnicas, que são os nossos braços dentro dos municípios. Então, a gente vai capacitar gestores indicados pelos municípios para desenvolver a agenda de PSA municipal. Então, a gente vai estar... isso é uma estratégia de saída do projeto. Quando a gente terminar o projeto, a gente espera que eles já saibam, porque eles aprenderam na prática a fazer, e eles continuem seus programas municipais de PSA, dentro dessa formação que eles vão receber na Câmara Técnica. E aí, a gente vai ter PSA em 3 modalidades, que são 3 modalidades de incentivo. O PSA Cabruca, o PSA SAF e o PSA Social. Vou falar cada um deles para vocês agora. O PSA Cabruca são aquelas propriedades rurais que já têm uma área de cabruca, mesmo que seja abandonada, de baixo rendimento, e a gente vai incrementar, a gente vai mudar o cacau, substituir parte do cacau que esteja velho por um cacau mais novo, de uma variedade que seja mais atrativa, para os produtores, né? A gente vai fazer uma renovação das espécies florestais dessa cabruca, vai fazer manejo de sombra, vai dar assistência técnica rural, análise do solo, calcário, adubo, 50 mudas florestais e frutíferas e 261 mudas de cacau. Isso para cada hectare. E eles também vão receber um PSA financeiro de R$ 769 a R$ 873 por hectare. Lembrando que cada família pode entrar com até 2 hectares. E para cada 1 hectare de intervenção, 2,5 de contrapartida. Só abrir um parêntese rapidinho. Gente, o preço da muda do cacau aqui na região, hoje em dia, uma muda de cacau enxertada, de boa qualidade, do jeito que os produtores querem, custa entre 10 a 12 reais. Só de cacau aqui, eles estão recebendo um incentivo econômico na propriedade deles de pelo menos R$ 2.600 em 1 hectare só de muda de cacau. Se a gente colocar adubo, calcário, análise do solo, assistência técnica, mudas florestais e frutíferas, mudas florestais de madeira de interesse econômico e frutíferas do interesse deles também, tudo escolhido com o produtor rural, além do PSA financeiro, a gente já calcula que vai ser, em média, um investimento nessa propriedade rural de 7 a 10 mil reais se ele entrar com 2 hectares. Então, a gente fala em PSA financeiro, mas o não financeiro, ele vem muito mais investimento do que o financeiro, tá? E o PSA SAF. O PSA SAF são para aquelas propriedades que não tem cabruca, mas já tem algum início de produção. E a gente vai começar a enriquecer aquela produção. Então, ele tem uma área de cacau, ele tem uma área de banana, e a gente vai diversificar esse sistema, né? Então, vai ter replantio de parte do cacau, a diversificação desse sistema produtivo, vai ter assistência técnica, análise do solo, calcário, adubo orgânico, 100 mudas florestais e frutíferas, 261 mudas de cacau. A mesma coisa, o mesmo valor de PSA financeiro, para cada área de intervenção, para cada hectare de intervenção, 2,5 de contrapartida, e cada família pode entrar com até 2 hectares. E, por fim, o PSA social. O PSA social são para aquelas famílias muito em vulnerabilidade, que às vezes não tem nem 1 hectare, a propriedade é tão pequenininha que ela não tem área de contrapartida para entrar. Então, a gente vai trabalhar com essas propriedades pequenininhas, de meio a 1 hectare, dentro desse PSA social. E o que nós vamos fazer lá? Esse PSA não precisa de contrapartida, porque a gente entende que a área é pequenininha, e a gente vai fazer quintais produtivos. Então, dentro desses quintais produtivos, a gente vai ter assistência técnica rural, análise do solo, calcário, adubo orgânico, 300 mudas de espécies florestais e frutíferas e 157 mudas de cacau. E ele ainda vai ganhar uma fossa séptica ecológica, além do PSA financeiro.
Esse PSA social, a gente vai trabalhar com apenas 100 famílias. Ele é mais reduzido. O grande número está entre os outros 2 anteriores. Aí, esse componente 1 que eu falei para vocês é o componente pé no chão, vamos falar assim, dentro da propriedade rural. Agora, esse componente 2 é o componente de advocacy, como que a gente vai trabalhar dentro dos municípios. Então, agora a gente está nessa articulação de fazer acordos de cooperação técnica com aqueles 12 municípios. Então, eu estou aqui em Ilhéus justamente porque essa semana a gente foi fazer a aprovação da lei, porque a lei que tinha aqui era só de um projeto piloto, a gente precisa aprovar a política municipal. Então, ontem teve uma reunião com o CONDEMA, que é o Conselho de meio ambiente do município. Então, a gente explica para as pessoas o que é PSA, a gente ajuda a escrever essa lei, a gente depois vai ajudar a regulamentar, a gente faz essa capacitação com os gestores, faz todo esse papel de advocacy para incidir nessas políticas públicas, né? E, para além disso, a gente vai construir um plano regional de PSA para a região Cacaueira do Sul da Bahia, então vai envolver aqueles 77 municípios. A gente entende que a gente está fortalecendo em si a rede de PSA da Bahia, porque a gente está trazendo mais 12 municípios e discutindo esse instrumento e fazendo seminários, envolvendo universidades, envolvendo iniciativa privada. Então, assim, está gerando todo um reboliço com esse tema de PSA no Estado. E a gente fortalece a governança territorial e a sinergia entre projetos, porque está chegando muitos projetos dessa natureza aqui na região agora. E o componente 3 é esse componente que faz essa gestão do projeto, essa gestão do conhecimento. Então, vai haver um documentário, vai haver documentos de produção de conhecimento, né? Monitoramento vai ser fortíssimo para a gente acompanhar de fato quais são os reais benefícios para cada dólar investido, o que a gente teve de retorno, qual que foi o impacto nessas famílias. Então, o monitoramento é muito forte, justamente porque a gente está testando esse mecanismo, né? E estratégias de comunicação para a gente dar o máximo de repercussão possível para essas experiências. E aqui eu encerro, agradeço e abro agora a oportunidade para a gente discutir, fazer perguntas e conversar um pouco mais. Excelente, Naira, muito bom, bem detalhado, deu para entender, apesar do tempo, né, que a gente não tem tanto tempo, mas deu para entender bem. Naira, só para entender bem, né? Ali o apoio financeiro para as famílias, que é aquele valor ali, 700, 800 reais, né? Ele é uma parcela, isso aí tem um período de... Como é que é esse pagamento? É uma vez de 769, eles vão ganhar 769 a 873 uma vez, ou isso aí é durante meses, isso aí? Como é que é esse pagamento? Sim, então, vai funcionar o seguinte, o projeto é 4 anos. O primeiro ano do projeto foi, assim, basicamente, organização desse desenho do projeto e burocracia de trabalhar com fundo internacional, né? Então, agora a gente está começando o segundo ano do projeto, e agora que vai começar, de fato, ir para o chão. E a assistência técnica vai ser de 2 anos. Então, esse recebimento, tanto do PSA não financeiro quanto do financeiro, vão ser 2 anos. Essas parcelas de PSA financeiro serão 2, uma no primeiro ano e uma no segundo ano. Diante desse compromisso firmado entre o produtor rural, haverá um contrato entre o produtor rural e a OCT, que é o órgão executivo, né? Então, se ele cumprir tudo direitinho dentro dessa área de manejos que foram acordados com o ATER e ele, assinado, não pode usar agrotóxico, é tudo de insumos de base agroecológica, tem que zelar pela área, não pode ter desmatamento. Se ele cumprir todas as regras direitinho, aí ele recebe o PSA no final do ano. Então, ele precisa estar 1 ano em avaliação, fazendo as práticas acordadas, as boas práticas acordadas, e no final do ano ele recebe, no final de cada ano desses 2 anos, ele vai receber uma parcela, né? Então, uma parcela no final de cada ano. Então, ao todo são 2 parcelas. Esse valor está variando entre 769 e 873, mas talvez oscile ainda mais, porque como a gente recebe em dólar, a depender da cotação que entra o dólar, fica uma margem um pouco maior, geralmente, né? E essa variaçãozinha também é porque cada PSA, o Cabruca, o Social e o SAF, cada um é um valor, mas ela varia dentro desse intervalo. E aí é isso. Então, ele vai ir para isso para cada hectare. Se ele tiver 2 hectares, vai ser o dobro desse valor. Tá. E, em média, esses produtores, esse pessoal tem propriedades aí de qual tamanho dessa cabula? Então, vamos dizer assim, que as pequenas propriedades são até 4 módulos fiscais, né? Esses módulos fiscais, eles variam de município para município, mas chegam até 50 hectares.
quatro módulos fiscais aqui na Então, região. seria esse valor vezes 50, se for todo ele. Não, porque cada produtor ele entra com até 2 hectares de intervenção. Com dois só com dois. Independente do tamanho da propriedade, porque senão a gente ia distribuir assim todo o bolo para uma propriedade só, né? Então a gente tem que distribuir. Não ia dar para todo mundo. Então a gente coloca esse corte de até 2 hectares por propriedade. Entendi. Outra pergunta. Agora eu vou fazer um monte de perguntinhas. Pode fazer. Depois eu passo para a Janaína. É o seguinte, qual que é o valor total desse projeto? Ou seja, esse projeto, os alemães lá estão pagando quantos milhões de dólares? Sim, Se 20 milhões falar. de reais. 20 Posso. milhões de reais. 4,8 milhões de dólares, dá cerca de 5 milhões. E não tem contrapartida do governo aí da Bahia e dos municípios? Não está envolvendo o governo, está envolvendo só a OCT e o FIDA. E aí a OCT entra com a contrapartida de cerca de 1 milhão de dólares. E vocês, então, vão ter que ter contrapartida da OST de 1 milhão de dólares? Da OCT, isso. A gente entra com a contrapartida de... Eu preciso verificar esses valores, mas o projeto é mais ou menos 20 milhões de reais, 4,8 milhões de dólares, e a contrapartida da OCT é cerca de 1 milhão, mas a gente não entrou com essa contrapartida financeira, a gente entrou com essa contrapartida de salários da equipe, trabalho, infraestrutura, entrou dessa forma. As universidades fazem. Entramos dessa forma. Entendi. Então... E uma coisa importante de mencionar é que 70% desse recurso vai direto para a mão do produtor. Então, assim, a gente pode parecer muito dinheiro, mas a gente está se desdobrando para fazer esse dinheiro dar, porque 70% do recurso já estava chancelado para chegar no componente 1, que é na mão do produtor rural, nesse investimento em mudas. Então, assim... parece muito dinheiro, mas é muito difícil essa gestão. Eu até achei o inverso, achei que é muita gente e até com um recurso que não é tão grande assim, né? Não é tão grande assim, Tá. E me diz o seguinte, essa cabuca, assim, vamos dizer, se escolher as propriedades, tem que ter uma análise de analisar a questão de titularidade dos donos. Sim. Se são eles, questão de... Eu tirei alguns slides por causa do tempo, mas assim, gente, tem vários critérios de elegibilidade, sabe? Então, para a escolha dessas propriedades, tem todo um estudo que a gente chama focalização geográfica, que é um estudo de geoprocessamento do território, da paisagem, para a gente, e a gente está nesse momento. Então, o que acontece? A nossa equipe de geoprocessamento lá da OCT, ela está analisando o território de cada um desses municípios, que está gerando estudos maravilhosos, que muitas vezes esses municípios pequenos nem têm noção do seu território, né? Então, estuda concentração de bacias hidrográficas, concentração de remanescentes, concentração de unidades de conservação, acesso, perfil de comunidades, onde estão assentamentos, onde estão populações quilombolas, onde que estão tamanhos de propriedade, assim, propriedades de até 10 hectares, de 10 a 40, de 40 a 80. Então, analisa isso no território. E aí, depois, dentro das câmaras técnicas, a gente toma essas decisões de quais vão ser as áreas prioritárias e elegíveis para a gente começar a mobilização. Aí a gente está nessa fase agora, de formação das câmaras técnicas, setorização do território, tomada de decisão, quais são as regiões que a gente vai começar a abordar, apresentação do projeto nas comunidades e inscrição dos beneficiários que se voluntariarem a participar. E quem se voluntaria é voluntário, PSA voluntário, e quem se participar, inscrever essas pessoas e começar a calcular em qual perfil de PSA ela vai. Aí o ATER vai nessa propriedade, mensura essa propriedade, faz um PIP, que a gente chama, um planejamento integrado da propriedade rural, para fazer esse planejamento e enquadrar ela em qual desses PSAs que ela vai se encaixar. Tá certo. E só para terminar, esse interesse aí do setor privado, aí da cadeia produtiva, aí do chocolate, do cacau, né? A Alemanha, eu acho que é um dos principais, né, que importa cacau brasileiro, se não é a principal, Suíça, para a Europa, né? Não, já surgiu alguma conversa que eles não... Porque esse pessoal pode ser fornecedor, né?
Exatamente. Então, a gente está num momento muito propício aqui na região. Estão chegando vários projetos dessa mesma natureza. Está chegando tanto iniciativas privadas como iniciativas públicas. Então, dentro desse mesmo território dos 77 municípios, tem um outro projeto que chama Parceiros da Mata. E o FIDA é um dos financiadores desse projeto também. O FIDA, o BID e o governo do estado. É um projeto 5 vezes maiores que o Compensação. E uma das condicionantes dele também é esse componente de PSA. Então, a gente fala que o Compensação ele só vem abrindo caminho, que o grandão mesmo é o Parceiros da Mata, que depois vai aproveitar desse aprendizado do Compensação e incorporar novas famílias que não foram trazidas pelo Compensação. Mas, para além disso, tem um outro que chama Jeff Cabruca, tem um outro que é do ICA, além de projetos particulares de empresas como o FAI, Cargill, que estão fazendo também estratégias de PSA diretamente dentro dos seus programas de sustentabilidade com os produtores. Então, está um momento muito propício para a região. A gente tem até que ter cuidado entre essas sinergias dos projetos, para não ficar aquela competitividade que o produtor rural vai falar assim, você vai me oferecer o quê? Porque tal projeto está me oferecendo mais, entendeu? A gente tem que até ter esse cuidado. Entendi, tá. Tem tantos que o pessoal pode ficar muito exigente. Bom, para mim tá ok, posso abrir aí a palavra. Não sei se a Janaína está ouvindo, pode fazer a pergunta, os demais. Só levantar a mão. Pode falar, Felipe, ou escrever aí no chat. Tudo bem, professor, obrigado. Parabéns, Nária, pelo trabalho aí de vocês todos, viu? Muito interessante mesmo. Eu participei de um projeto aqui no estado e com extensão rural também, que chamava Projeto Rural Sustentável, era bem parecido, era pagamentos por serviços ambientais também. E olha, a descrição dos problemas bate também com a gente aqui. E eu acredito que o mais importante, por conta do valor reduzido, é mudar a questão do entendimento das pessoas do que é o PSA. Principalmente dentro das prefeituras. As prefeituras, como você colocou bem, eles não têm isso como com um entendimento muito claro ainda, né? Então, só o fato de trazer esse entendimento claro aos pequenos produtores, mas também aos órgãos públicos, é muito, muito interessante, às prefeituras. Isso eu acho que é a parte mais importante do projeto. Claro, além de tudo, né? Perfeito, Felipe. É isso mesmo, a gente vem fazendo esse trabalho junto à SEMA, junto aos próprios projetos, a gente usa sempre de espaços, faz seminários, faz material de publicização a respeito do tema, mas isso, assim, não só na Bahia, isso é uma coisa nacional, né? Eu faço parte também do Observatório de PSA brasileiro, federal, e são um grupo de especialistas que trabalham com o tema, e a gente está fazendo criando um observatório para levantamento dessas iniciativas no Brasil como um todo, e a gente sempre fala que a gente está sempre conversando entre os nossos pares, mas a gente precisa difundir esse assunto para maior entendimento do público em geral. Ótimo. A Janaína perguntou aqui, quais recomendações a professora daria para municípios que desejam estruturar seus próprios programas de pagamento por serviços ambientais? A primeira coisa é a gente começar com a construção de uma política pública, né? Porque, assim, o PSA, gente, ele pode também ser fora de uma política pública, privado, alguma iniciativa, por exemplo, a Embasa, aqui na Bahia é Embasa, né? A empresa concessionária de água e esgoto. Então, eu já participei de um projeto de PSA também, da Embasa, diretamente com os municípios, só que fica um projeto, não fica uma política, não fica um programa. O programa, quando a gente fala programa, ele pressupõe uma continuidade, ele pressupõe uma política pública, ele pressupõe um arcabouço jurídico, uma segurança jurídica. Quando é somente um projeto, ele tem data para começar e data para acabar. Então, quando a gente faz uma política, a gente constrói um programa, e isso gera um fortalecimento de um arranjo institucional mais fortalecido para que a iniciativa privada se sinta segura para investir recursos, né? Então, assim, primeira coisa é a gente estruturar juridicamente esse programa com uma lei, com uma política municipal, desenhar, não fazer uma política Ctrl-C, Ctrl-V, se inspirar, construir, adaptar ela para a realidade municipal, de forma que ela também converse com outras políticas municipais, para a gente ver de onde vai vir o recurso, de que forma isso pode ser costurado dentro da realidade municipal, e aí a gente começa pequeno, e esse bolo só vai crescendo a partir do momento. O Ibirapitanga, quando começou aqui, gente, Ibirapitanga é um município de 50 mil habitantes.
Ele chegou a aparecer no Jornal Nacional, no Fantástico. Isso virou grande benchmark para o município, o programa de PSA. Quando ele começou, o prefeito colocou R$ 90 mil. R$ 90 mil para 3 anos. E ele começou lá com 20 beneficiários, 20 famílias. Já é um programa de mais de 10 anos, com resultados positivos. Ele começou em apenas uma microbacia do município. Hoje ele já corresponde ao município como todo. A gente tem que pensar que PSA é para além de pagamento financeiro. PSA não financeiro funciona muito bem também, e isso a gente começa a desenhar, a gente começa a movimentar, não precisa de rios de dinheiro para começar, e aos poucos isso vai ganhando força. A gente fez um levantamento recente, porque a ANA, Agência Nacional de Águas, ela está investigando todas as iniciativas municipais que têm essa chancela da ANA, né, que fazem parte do programa de produtor de água nacional, e ela está no novo momento do programa nacional, e ela pediu os municípios para contabilizarem, preencherem uma planilha de contabilização dos seus ganhos, dos seus resultados alcançados ao longo dos anos. E aí eu contribuí para o município de Ibirapitanga construir essa planilha, né? E o que a gente percebeu foi muito interessante. Para cada R$ 1 que o município investiu, R$ 24 entraram no município de investidores externos. Então, muitas vezes o gestor fica preocupado do PSA ser uma agenda assim de escoamento de recurso. Na verdade, é uma agenda de ativo de recursos, de entrada de dinheiro no município. Eles só precisam enxergar essa oportunidade. Excelente, muito bom. Então, eu acho que tem mais alguma pergunta, podemos encerrar, porque a gente já são 20 horas, né? Então, vamos encerrar. Agradecer muito a Naira, tá? Fantástico aí sua, sua apresentação, seu projeto, né? E a gente vai estar aí perto, aí vendo como é que ele vai se desenrolar. E a Janaína vai desenvolver um trabalho aí nessa área, a gente vai poder se aproximar aí do seu conhecimento, aí dos seus contatos. Então, ok? Muito obrigado, Naira. Se quiser ficar, a gente vai ter mais outro seminário, tá? Tá certo. Então, eu agradeço novamente, professor Luiz Otávio, Janaína, a oportunidade de conversar com vocês, a sala cheia, 27 pessoas, e me coloco à disposição. Aqui estão alguns contatos da OCT, da Organização de Conservação da Terra, e se alguém se interessar pelo assunto, quiser conversar mais, quiser trocar conhecimento, eu estou à disposição. Muito obrigada a todos. Muito obrigado.